O vereador Luiz Alberto Pereira, o Cebolinha, em entrevista ao Drops no gabinete dele na Câmara Municipal de Indaiatuba, fala sobre o gosto pela leitura e como esse bom hábito ajuda no refinamento dos discursos dele. Acho que você é um bom leitor. Gosta de literatura, é isso mesmo? É uma paixão. Eu diria para você, né, tirando pessoas, né, porque paixão por pessoas, dos meus hábitos, o que eu mais gosto de fazer é ler. Né? Eu tenho uma biblioteca na minha casa, mais ou menos 2.800 livros. Olha. E leio muito, principalmente os grandes clássicos hoje. Né? Sou um fã de Tolstói, Dostoiévski, Victor Hugo, Érico Veríssimo, Jorge Amado. Então, enfim, acho, por exemplo, Os Miseráveis de Victor Hugo uma das obras mais fantásticas da humanidade, né? Como acho Crime e Castigo do Dostoiévski um negócio assim, fantástico. Né? E então gosto. E agora peguei o hábito de ler Charles Dickens, que é um escritor da época vitoriana da Inglaterra, que escreveu muito quando a rainha Vitória da Inglaterra, a vitoriana. E outra grande paixão que eu tenho na literatura é a história do Brasil. Né? Hoje mesmo eu estou lendo uma biografia de Dom Pedro II. As pessoas têm, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta quando eu falo de história. Você sabia que nós tivemos uma brasileira nascida em Copacabana, que foi rainha de Portugal por mais de 20 anos? Ninguém sabe, nunca ninguém estudou, ninguém sabe, não, a maioria não sabe. Que foi Maria da Glória, que foi Maria II, a filha mais velha de Dom Pedro. Né? Dom Pedro I, ele acabou, num determinado momento, sendo rei do Brasil e imperador de Portugal. Em Portugal ele era Dom Pedro IV. E ela acabou renunciando para essa filha, abdicando para essa filha ser rainha de Portugal. E é uma história muito bonita, porque o irmão dele não aceitou, aí ele abdicou em favor de Dom Pedro. Dom Pedro, quando ele abdicou em favor de Dom Pedro tinha 5 anos, quase 6 anos. Então eu adoro história. Né? Aliás, quero fazer um comentário com você. Eu agora descobri aqui no meu celular que aqui tem um lugar que tem inteligência artificial. E eu falei, vou testar esse negócio aqui. E comecei a fazer as perguntas sobre história. E fiz uma sobre essa questão de Maria da Glória. E eles erraram. E eu falei, não, isso aí não está certo, não é isso não. E você acredita que eles realmente erraram e me agradeceram? Verdade, por acrescentar o conteúdo? Não, aí eu vou ler para você, deixa eu achar aqui. É uma bolinha aqui que eu não sei onde eu acho aqui, nem sei onde está isso aqui. E eu perguntei, e foi muito legal. Aí eles responderam, disse, não, desculpa aí, realmente houve um equívoco. Porque foi... Mas eu preciso gravar que é muita coisa, vai ficar muito comprido para esse... Que inteligência artificial que nada, Cebola? O importante é tô mascarado. O modo antigo, buscar nos livros. Aqui. Olha aqui, deixa eu achar aqui para mim ler para você. Achou? Vou ler para você aqui, ó. Vou ler aqui. Eu tava em casa, vou dar um testado nisso aqui. Eu vou aqui. Eu fiz uma pergunta. Coloquei aqui. Maria II, rainha de Portugal, reinou de que ano a que ano? Aí ela colocou, Maria II foi rainha de Portugal de 1826 a 1830 e novamente de 1833 a 1855. Ela subiu ao trono pela primeira vez em 1826 aos 7 anos de idade, após a morte de seu pai Pedro IV. Isso está errado. Ele não morreu. Né? Aí eu vou aqui. Quem comandou a Guerra Civil Portuguesa que recolocou Maria II no trono? Aí ela diz, Pedro IV, também conhecido como Pedro I do Brasil, que foi pai da...
Aí eu vou aqui e digo assim. A primeira resposta diz que Maria II subiu ao trono em 1806, aos 7 anos, com a morte de seu pai Pedro IV. Mas ele lutou contra Miguel I em 1834. O que está errado? Aí ela coloca aqui. Você está absolutamente certa em apontar a contradição. O erro está na minha primeira resposta. Pedro IV não morreu em 1826. Na verdade, ele abdicou do trono português e foi de sua filha Maria II. Aí ele coloca assim. Muito obrigado por ter apontado a contradição. Estou aqui para aprender e melhorar. Olha, que máximo. Glória, você quer o quê? Não vai sair mais não. Que máximo, Cebolinha. Porque na verdade a história é muito bacana. Dom Pedro tinha um trato com Dom Miguel, que é irmão dele. Que a filha Maria ia para Portugal, ia ser rainha, Dom Miguel ia ser o príncipe regente. E quando ela completasse 18 anos, ele se casava com a sobrinha. Isso era muito comum. Só que ela foi em 1826, ficou até 1828, ele foi lá e tomou o poder. Aí Dom Pedro ficou por aqui mais um pouco, tal, que ele estava na época da guerra das Cisplatíneas, e ficou na batalha aqui e tal, aí ele foi para lá. Ele fez uma guerra contra o irmão e recolocou a filha no trono. Aí ela ficou 20 anos. Só que Dom Pedro viveu só 4 meses, porque ele pegou uma tuberculose nessa batalha. E é bacana, outra história muito ruim assim, é que Dom Pedro nasceu em um palácio em Queluz, chamado Miguel de Cervantes, e morreu nesse mesmo quarto, Miguel de Cervantes. Então, e uma bobeira que a turma tem, aqui está perguntando, uma bobeira que a turma tem é de achar, por exemplo, que a nossa monarquia foi uma monarquia de faz e conta. Dom Pedro II era um dos homens mais cultos da sua época. Quando ele morreu, ele teve um enterro na França comparado a de Victor Hugo, que era o gênio da escritura lá. Né? Então, Dom Pedro II, naquele tempo, já visitou o Egito, já foi atrás, traduzia, era um homem que falava 3, 4 idiomas, homem de fino porte. E aqui o Brasil tem mania tudo aqui ela tem mania de desmerecer. Né? É igual, por exemplo, que vai ter agora o Oscar. Todo mundo começa a tirar sarro que nós não podemos. Aliás, esse é um dos grandes motivos do Brasil nunca ter ganho o nome da literatura. Porque um desmerece o outro. Nós temos grandes escritores. Esse que está aqui na sua mesa é o último que você está Não, esse eu estou dando uma olhada nele. É um livro até muito simples, que conta das coisas de Minas Gerais, os segredos é muito legal. É um livro simples que eu ganhei de uma pessoa que veio aqui e me deu de presente. E eu percebi sim que os seus discursos políticos se tornaram um pouquinho mais literários. É realmente influência das leituras? Sem dúvida. Porque já vi, podemos citar algo de A Menina que Roubava Livros, algo de Guerra e Paz. Então, é assim... Sem dúvida. E eu noto assim, ó, todos os grandes escritores, todos, eles sempre são homens liberais, pessoas avançadas no seu tempo, pessoas democráticas, pessoas humanistas, né? Foi assim Tolstói, Victor Hugo. Dostoiévski já vivia com mais seus problemas lá, nas suas coisas do seu dia a dia. Mas Charles Dickens, você pega, por exemplo, um livro chamado Ressurreição, que é o último livro de Tolstói, ele discute, naquele livro de 1880, sei lá, ele já discute lá a questão carcerária, as injustiças do poder judicial, os escândalos do poder legislativo, né? As injustiças em relação às mulheres. Isso se discute lá em 1800 e pouco. Né? Então, você sabe que eu notei, Patrícia, que o mundo, ele apenas
os problemas continuam os mesmos da humanidade. Ele apenas deu uma colorida, deu uma mudadinha, mas é a mesma coisa. O ser humano ele evoluiu tecnologicamente, mas no aspecto moral, ético, ele continua o mesmo, a mesma coisa. O refinamento aconteceria talvez pelo conhecimento adquirido, pela leitura? Sem dúvida. Eu acho que se as pessoas tivessem oportunidade muito mais de ler as grandes obras, ler grandes livros, primeiro você evitaria cometer os erros que foram cometidos. Quem lê, por exemplo, as obras da época, eu tenho um livro maravilhoso chamado A Queima de Livros, que é a história de que na Alemanha se fazia festa para se queimar livros. Né? Então, qual é a lógica disso? Então, se as pessoas tivessem tiver uma oportunidade de ver as injustiças, ler Os Miseráveis de Victor Hugo, que é uma obra fantástica, né? Ler, por exemplo, Dom Quixote. Dom Quixote é uma poesia, é o cara que acreditava que o vento sonhava, né? Então, e todos os livros bons, eles sempre mostram que o amor é o grande sentimento. Não só o amor entre mulher e homem, não, o amor como relacionamento de vida, amar as pessoas. É fantástico, eu gosto muito de ler. Como que surgiu essa, desculpa cortar, mas como surgiu o gosto pela leitura e qual o último, né, que você ia falar do último? Eu sempre gostei de ler, mas a minha motivação maior que me deu foi quando eu comecei a ler os livros 1822, 1800 daquele escritor que agora me foge o nome, que mora até em Itu. Puxa, eu tenho uns 10 livros dele. Então, e as obras de Jorge Amado. Né? Jorge Amado deve ter lido uns 20 livros dele. Eu li Jubiabá, Mar é Morto, No País do Carnaval, Cacau, Capitães de Areia, Gabriela. É um livro por mês? Como que é seu hábito? Depende. Se eu peguei o livro do Charles Dickens, fica uns 1.300 páginas, foi um mês lendo. Mas esse mês aqui já é de uns 3. Né? Eu hoje termino de ler, se vocês quiserem. Chego à noite lá, eu sento e vou terminar de ler. E comecei a ler um que é de contos do Tolstói, que é muito gostoso. E você lê o Charles Dickens, por exemplo, uns diálogos muito bem feitos, sabe? Umas conversas muito bem tramadas. Né? Você lê um livro que você vê o nome do cara, depois de 70 páginas o cara aparece lá de novo. Você não entende como que ele consegue fazer, né? A leitura é transformadora? Sem dúvida nenhuma. A leitura ela dá para a pessoa uma visão de humanidade muito grande. O cara que lê, ele pensa. A leitura faz você pensar. A leitura faz você viajar. Eu nunca fui a Paris, mas eu conheço Paris. Nunca fui lá. Mas o que eu li de Victor Hugo, então você vai ver. Quer ver outra coisa que é bacana? A Revolução Francesa. Eu sempre tive a ideia de que a Revolução Francesa foi uma coisa benigna, maravilhosa. Ela teve um ponto interessante nos primeiros 3 anos, depois ela virou uma matança, né? De injustiças, de absurdos, de acabar, por exemplo, na França não tinha mais Natal, não podia mais ter santo, era um absurdo. Mas a leitura ela é fascinante. Qual o livro, assim, para quem quer começar, quer adquirir esse hábito, qual o livro que você recomenda? Depende do que gosta. Se gostar de um bom romance... Mas assim, tem uma unanimidade, não? Não. Por exemplo, eu adoro... Hoje eu leio coisas que eu não conseguia ler antes. Mas eu adoro as obras de Jorge Amado, acho que elas são fantásticas. Do Érico Veríssimo. Né? Tem um livro que eu adoro, chamado Incidente em Antares. É muito legal. Né?
Mário Vargas Llosa também escreve muito, cara, muito legal. Tem um outro livro também chamado o Amor nos Tempos do Cólera, esqueci o nome do autor, que também é nome da literatura, que ele mostra que o amor ele passa o tempo, né? Ele ultrapassa o tempo, é fantástico. Eu acho, Ou então a palavra que traduz, que resume, digamos, muitas obras, como você disse, só para a gente concluir e finalizar, é o amor, então. O amor. O amor é um sentimento que pode mudar, só o amor. Não há outra coisa no mundo, não há. Tudo que você vê e que pode melhorar é sempre com o amor.